Olá pessoal, meu nome é Sérgio Lex, sou professor de judô Kodansha, sexto dan, graduado em Educação Física, e vim aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre a atuação de professores de judô na aula para crianças e adolescentes e sobre o desenvolvimento motor e suas fases. Bom, para começar, eu vou falar um pouco sobre a conduta e apresentação do professor. O professor ele deve ter um tratamento direcionado nas aulas de crianças e adolescentes, tá? Então ele tem que saber, né, qual aula dar, não dá a mesma aula que ele dá para o adolescente, para a criança, porque às vezes não vai ter o mesmo efeito, né? Nós vamos falar dessas fases do desenvolvimento motor e entender o porquê disso, né? Então cada aula tem que ser preparada para aquele grupo, para aquela faixa etária, tá? O professor deve ser ético com os alunos, ele deve criar relação em ambientes saudáveis. Jamais o professor deve transferir suas carências e frustrações próprias aos seus alunos. Respeito e inclusão, ou seja, não iguale os desiguais. Apresentação pessoal. Então, como o professor vai se cuidar para poder dar essa aula, né? Então, a sua aparência, a sua linguagem e a sua abordagem com os alunos, isso vai trazer um respeito do aluno para com o professor, isso vai ajudar bastante na sua aula, né? Como entender e contribuir para o desenvolvimento integral da criança? Bom, a gente tem que saber em que estágio e momento da vida ela está, né? A gente tem que fazer parte do universo dela, saber o que ela gosta, conhecer um pouco da sua história de vida, isso vai ajudar muito. Precisamos observar como o seu corpo, seu cognitivo, seu comportamento reage diante de situações e desafios, né? Os aspectos, né, psicomotores, cognitivos e afetivos, tá? E um bom planejamento, né? O planejamento ele é fundamental, a gente tem que planejar para que depois a gente possa acompanhar o nosso trabalho, a evolução desses alunos e poder avaliar depois, né? Então é muito importante que se faça um bom planejamento. Para atuar com o desenvolvimento infantil, o professor ele precisa ter um conhecimento de anatomia, desenvolvimento motor, fisiologia do exercício, pedagogia e didática do ensino, cinesiologia e psicologia. O professor precisa ter um bom conhecimento disso, né? Então agora nós vamos falar sobre as fases do desenvolvimento motor. Para isso nós estamos baseados na literatura de Gallagher. Então eu gosto muito do Gallagher, ele é um grande estudioso do desenvolvimento motor, então ele tem vários livros a respeito, fica até aí uma dica de literatura, e nós vamos falar sobre desenvolvimento motor baseado no Gallagher, onde ele cita a fase motora reflexiva, que é quando a criança ainda está no útero da sua mãe, que ela já está desenvolvendo, que elas são caracterizadas por movimentos involuntários, né? Ela é a base para as demais fases de desenvolvimento motor, onde o bebê, né, ele tem a percepção de espaço, do corpo, do mundo exterior, né? Então essa fase vai desde o útero até ainda quando ele nasce, quando ele é bebezinho, né? Depois a fase motora rudimentar, que ela é dividida em estágio de inibição de reflexos e estágio pré-controle. A fase dos movimentos fundamentais, né, ela é consequência daquelas fases dos movimentos rudimentares, onde a exploração e experimentação da capacidade motora ocorre, né? Então vai descobrir como desempenhar uma variedade de movimentos estabilizadores, locomotores, manipulativos, primeiramente isolado, depois em modo combinado, né? E eles são divididos em inicial, elementar e maduro, que é o que nós vamos falar agora, né? O estágio inicial. Bom, pessoal, antes só um parênteses, quando a gente falar de idade, a literatura ela precisa ter uma base, né? Ela precisa ter um parâmetro, então ela coloca uma idade, e a gente sabe que a idade cronológica é diferente da idade biológica, né? Às vezes a criança tem a mesma idade e ela está às vezes em alguma fase de desenvolvimento diferente, tá? Então a gente tem que entender, mas isso é mais ou menos para que a gente tenha esse parâmetro de entender essas fases do desenvolvimento, tá? Então o estágio inicial, de 2 a 3 anos mais ou menos, aí, né, quando a gente fala de 3 anos, alguns professores de judô já começam a trabalhar com criança a partir dessa idade. Eu já trabalhei com muitas crianças a partir de 3 anos, e lógico, né, que não é uma aula de judô em si, na verdade é uma aula de desenvolvimento motor, onde a criança vai melhorar muito seu repertório motor utilizando o judô como ferramenta, mas ela já dá para se aplicar e é bem legal.
Então esse estágio inicial ele representa as primeiras tentativas da criança, né, orientada para o objetivo de desempenhar uma habilidade fundamental. O movimento em si ele é caracterizado por elementos que faltam ou que são de forma imprópria, marcadamente sequenciados e restritos pelo uso exagerado do corpo e por fluxo rítmico e coordenação deficiente, né? Então, lógico, nessa idade a criança ainda não consegue ter uma eficiência muito nos movimentos, mas já está começando a trabalhar. Tipicamente, os movimentos locomotores, manipulativos e estabilizadores da criança de 2 anos a 3 de idade, elas estão no nível inicial. Algumas crianças podem até estar além desse nível, mas de desempenho, tá? Mas a maioria ela ainda está nesse estágio inicial. O estágio elementar, de 4 a 5 anos, né? Isso aqui já entra a maioria dos professores que trabalham com judô já atuam, né, nessa fase aqui. O estágio elementar ele envolve maior controle e melhor coordenação rítmica dos movimentos fundamentais, tá? Aprimora-se a sincronização dos movimentos temporais e espaciais do movimento. Porém, os padrões de movimento nesse estágio eles são ainda restritos ou exagerados, embora bem mais coordenados do que no anterior. Crianças de inteligência e funcionamento físico normais tendem a avançar para o estágio elementar primariamente, ao longo do processo de maturação. Muitos indivíduos, tanto adultos quanto crianças, não vão além do estágio elementar em muitos padrões de movimento. O que quer dizer isso? Que às vezes lá na frente até um adulto, um adolescente, ele ainda está, dependendo do movimento, ele ainda está nesse estágio elementar, porque não foi trabalhado, não foi desenvolvido isso, tá? Então aí é a importância de passar por todas as etapas de maneira correta, né? O estágio maduro, de 6 a 7 anos, ele é caracterizado por desempenhos mecanicamente eficientes, coordenados e controlados. A maioria dos dados disponíveis sobre a aquisição de habilidades motoras fundamentais sugere que as crianças podem e devem atingir o estágio maduro aos 5, 6 anos de idade, tá? As habilidades manipulativas requerem acompanhamento e interceptação de... as habilidades manipulativas que requerem acompanhamento e interceptação de objetos em movimentos, apanhar, derrubar, rebater, elas desenvolvem um pouco mais tarde, em função das exigências visuais motoras sofisticadas dessa tarefa. Ou seja, nessa idade de 6, 7 anos, né, os amigos professores aí acompanham, a parte manipulativa da criança ela é um pouco mais deficiente, né? Então segurar no kimono, ela solta, ela não consegue coordenar o movimento de segurar, de puxar, de fazer, então ela tem um pouco mais de dificuldade, mas é normal, tá? Os movimentos fundamentais, né, são os movimentos estabilizadores, todo movimento que envolve um aspecto de estabilidade, os movimentos axiais, que são os movimentos de tronco ou membro em posição estática, e os movimentos locomotores, que é a projeção do corpo no espaço, horizontal, vertical ou diagonal, que seria correr, caminhar, pular, saltar, etc, né? Movimentos manipulativos, que é arremessar, apanhar, chutar, driblar, passar, prender, rebater, né? Então esses são alguns movimentos. A combinação dos movimentos. Grande número de movimentos envolve a combinação de movimentos estabilizadores, locomotores e ou manipulativos. Então, pular corda, por exemplo, né, envolve o movimento de locomoção, tá, que é pular, manipulação, que é segurar, prender e girar a corda, e estabilidade, que é manter o equilíbrio. Jogar futebol envolve habilidades locomotoras como correr e pular, manipulativas, que é driblar, passar, chutar, cabecear, e estabilizadoras, que é esquivar, se atingir, virar. Então, no judô, por exemplo, a gente tem a locomotora, que é dele se movimentar para frente e para trás, as estabilizadoras, que é ele ficar em equilíbrio ao tempo que ele levanta a perna para fazer um golpe, né, ou para defender um golpe do seu adversário, as manipuladoras, que é de prender, né, de segurar no kimono, puxar, empurrar. Então a gente começa a combinar esses movimentos para um determinado tipo de atividade, tá? A fase dos movimentos especializados, ela é resultante dos movimentos fundamentais, né? Lógico que a gente está vendo que tudo é uma sequência, né? Uma depende da outra. Ela é caracterizada por movimentos mais complexos, onde as habilidades estabilizadoras, locomotoras e manipulativas fundamentais são progressivamente refinadas, tá? Combinadas e elaboradas para o uso em situações crescentes e mais exigentes, tá? Então aqui a gente já começa a refinar um pouco e combinar e melhorar os movimentos, tá? E aí a gente divide ele na fase transitória, de aplicação e permanente.
O transitório, que vai aí de 7 a 10 anos, o indivíduo começa a combinar e aplicar habilidades motoras fundamentais ao desempenho de habilidades especializadas no esportes e em ambientes recreacionais. As habilidades motoras transitórias, ela contém os mesmos elementos que os movimentos fundamentais, mas com forma e precisão de controle maiores, tá? Então, nesse estágio, deve-se ajudar a criança a aumentar tanto o controle motor quanto a competência motora. O estágio de aplicação, que vai aí de 11 a 13 anos, né? Nesse momento já existe uma sofisticação cognitiva crescente e de certa base ampliada de experiências, tornando o indivíduo capaz de tomar numerosas decisões de aprendizado e participação. Então, nesse momento, eles buscam também começar a evitar ou buscar a participação. Tá? Então, quando a gente precisa trabalhar o refinamento das habilidades mais complexas, né, nesse estágio de aplicação. Então, a gente tem aí realmente, na prática, a gente vê que de 11 a 13 anos a criança começa a querer fazer ou evitar, né? Então, um exemplo, a competição. Nessa idade, muitos já querem competir, eles buscam, eles pedem, eles estão interessados, e outros já não gostam, já evitam, já às vezes dão alguma desculpa ou tentam evitar a participação, tá? Então, quando eles já começam a ter já uma vontade própria, né? Isso é muito importante a gente observar e respeitar. E o estágio de utilização permanente, né? Que ele começa por volta aí de 14 anos de idade e continua por toda a vida adulta. Tá? Esse estágio ele representa o pináculo do processo de desenvolvimento motor e é caracterizado pelo uso de repertório de movimentos adquiridos pelo indivíduo por toda a vida. Tá? Então, tudo que ele aprendeu na sua vida é onde ele, né, esse é o ápice, né, de todo esse aprendizado, e o que ele vai ter para toda a vida. Tá? Então, alguns fatores como tempo disponível, equipamento, instalações, situações financeiras, limitação física, comentários, eles podem afetar esse estágio. Né? A participação vai depender do talento, oportunidade, condição física e motivação pessoal. Tá? Então, para ele participar de alguma atividade, no nosso caso aí, o judô, né, vai depender desses fatores. O nível de desempenho permanente do indivíduo ele pode variar desde a participação em habilidades organizadas ou não organizadas, competitivas, cooperativas, esportivas, recreacionais ou simplesmente da vida diária. Então, para a gente entender o quanto é importante todo esse trabalho que a gente começou lá atrás, né, ajudando essa criança. Então, não só o judô, a gente está desenvolvendo, né, o judô ele é uma ferramenta para o desenvolvimento para a vida, que é o que o mestre Jigoro Kano nos deixou, né? Então, tudo que a criança aprende, que ela desenvolve na sua parte motora, ela vai ser usada para o resto da vida e vai ser importante. Então, a gente não pode falhar, né? A gente não pode pular etapas, né? Sempre a gente precisa trabalhar de maneira adequada para colaborar aí, tá? Então, para a gente montar uma aula, né, a estrutura de uma aula para que a gente possa otimizar, né, esse resultado aí, né, desse desenvolvimento da criança, adolescente. Bom, isso é simples, né? Acho que todo mundo usa, mas só para a gente ilustrar aqui, a aula tem que ter a parte inicial, que ela é caracterizada pelo aquecimento, preparação para a parte principal, né, jogos, alongamentos, aquecimento muscular, capacidade de concentração, né? Então ela tem que ter exercícios mais simples e suaves nessa parte principal, nessa parte inicial, desculpa. Aí nós vamos entrar na parte principal. Como o nome já diz, né? A parte principal é onde serão desenvolvidas as atividades principais das aulas. É onde, naquele planejamento que a gente falou lá atrás, é onde nós vamos realmente trabalhar naquele dia, naquela aula, para aquele público, o que se foi programado. Tá? Então ela deve conter objetos principais e os exercícios mais complexos e intensos. E normalmente ela é a parte mais longa da aula. A parte final ela pode ser aplicada a algo que foi aprendido durante a aula, né, e ela deve acontecer como uma finalização agradável, tá, dessa aula. Então, atividade de pouca movimentação para voltar à calma, fazer previsões da aula seguinte, alguns jogos, alguma brincadeira. Né? Então, é muito importante que nessa parte final a criança ela entenda o que foi ensinado e ela tenha vontade de voltar para a próxima aula. Tá? Isso é bem legal. Bom, pessoal, para dar uma dica assim,
eu costumo fazer muitos jogos no final das aulas, né? Então, dependendo do que a criança aprendeu, então vamos supor que naquele dia a criança aprendeu o Sotogari, e aí no final a gente faz um pega-pega o Sotogari. Então a criança pega, que foi pego, ela derruba, faz o golpe, aí o outro vai pegar, corre, ou com uma bola, aquelas bolas grandes de yoga, a gente queima a criança, ela fica parada, e em vez de salvar passando por baixo, o outro vai salvar, ele aplica um golpe que foi treinado, ou uma queda, depende do que foi ensinado, a gente pode utilizar e adaptar numa brincadeira. Isso são só alguns exemplos para ilustrar. Então a gente consegue utilizar bastante o que foi ensinado na parte de finalizar a aula, e é bem legal e tem bastante resultado. Então, pessoal, para finalizar o nosso bate-papo aí, eu vou falar algumas considerações finais aí de tudo que a gente falou. Então, a gente sabe que a gente percebeu, a gente estuda, nós sabemos como professores, e que o judô ele tem em sua criação uma preocupação com a educação física e moral dos seus praticantes, né? E ela permanece até hoje como um esporte educacional, tá? No qual a prática desde a infância, quando bem planejada e orientada por professores competentes e habilitados, ela fornece às crianças e adolescentes um vasto repertório motor. Atividade lúdica ou recreativa aplicada nas aulas das crianças aumentam sua motivação, influenciando diretamente no seu desempenho motor, além de proporcionar um prazer na execução da atividade. Com uma sequência pedagógica adequada, as habilidades básicas podem ser totalmente exploradas, facilitando o refinamento e a diversificação na combinação das habilidades, em padrões cada vez mais complexos, podendo assim contribuir a médio e longo prazo nas habilidades específicas que compõem a modalidade. Devido a esses fatores, nota-se a importância da habilitação e atualização dos profissionais que irão trabalhar com a formação motora dessas crianças depois adolescentes, tá? Que vai servir de base para a qualidade de vida futura deles, né? Do indivíduo. Ou a eficiência no desporto também, então isso é muito importante, tá? Então às vezes a gente vê pessoas despreparadas ou leigos, eles podem vir até prejudicar essa formação, e aí a gente pode até incluir uma especialização precoce, por exemplo. Então, pessoal, é isso que eu gostaria de deixar aí, essa colaboração aí a respeito dessa atuação dos professores e do desenvolvimento motor, para que vocês lembrem sempre disso na hora que estiverem trabalhando com a aula com as crianças e adolescentes. E qualquer coisa eu estou à disposição aí para maiores esclarecimentos. Foi um grande prazer estar aqui participando com vocês. Queria agradecer a toda a equipe do Zencoco pelo convite, né, de poder colaborar, e fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.